E o nosso tema de hoje é o quê? Adubação, que é um tema tão polêmico, mas tão polêmico, que tem algumas pessoas aí, alguns gurus aí, que dizem que não tem que adubar é besteira, que adubar é bobagem. São pessoas profissionais, se é que eu posso chamar de profissionais, que ficam te vendendo facilidades só para te atrair ali, de que não precisa fazer isso e aquilo, e no fim o prejuízo é muito maior, porque você vai acabar estragando a sua fazenda. O professor Wagner Pires, não. Ele traz à frente do trabalho dele a transparência e, acima de tudo, o caráter. Então, se ele fala o que tem que fazer, tem que fazer. Agora, vem a inteligência de que você não precisa gastar rios de dinheiro para poder fazer o trabalho certo na sua fazenda. Ele sempre fala para ir aos pouquinhos, mas agora eu falei demais e a gente vai ouvir diretamente do professor. Professor, essa polêmica de aduba ou não aduba, que a adubação é cara. Explica melhor isso para a gente, por favor. Lília, veja bem, boa noite a todos. A adubação, para você adubar, você tem que estar precisando de produzir mais. É isso que é importante que a gente entenda e a gente coloque essas metas, esses objetivos junto ao custo do investimento. Há muitos pecuaristas que comentam, consideram, pecuária não paga adubação. Claro que pecuária paga adubação. Se você quer produzir mais e não tem como produzir, a adubação vai te entregar mais. Agora, você precisa ter gado, você precisa ter a necessidade de produção de massa para que você faça o incremento, faça o trabalho de melhoria de fertilidade e, por consequência, você eleve a tua produção. Aí a pecuária realmente se paga. O que a gente tem que entender dentro da adubação é a sequência que deve ser seguida. Por exemplo, ninguém deve mexer com adubação sem ter o conhecimento de como está o nível de fertilidade do solo. E como que eu consigo isso? Através de uma análise de solo. Então, nós vamos coletar a amostra de solo e eu recomendo que você colete a amostra de solo não só da área que você pretende melhorar ou incrementar mais, mas de toda a sua propriedade. Por quê? Porque você conhecendo o estado geral de fertilidade de todos os pastos da sua propriedade, você vai poder fazer uma gestão de capim. Então, muitas vezes, você sabe que tem um determinado pasto, que a fertilidade desse pasto não está boa, você vai manejar esse pasto com cautela, para que ele não estrague mais ainda. Se você tem conhecimento de que a fertilidade está boa, você pode botar mais pressão de gado e usufruir dessa área. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem as prioridades. Por exemplo, a primeira prioridade é cálcio e magnésio. Como é que eu consigo cálcio e magnésio? Através da calagem. A calagem, ela vai elevar o pH do solo e vai elevar a saturação de base. O que é a saturação de base? É a capacidade do teu solo de conseguir reter os nutrientes e disponibilizá-los para a planta. Se você tem uma baixa saturação, o solo retém pouco nutriente e entrega pouco para a planta. Para as braquiárias, normalmente nós necessitamos de uma saturação de base em torno de pelo menos 30%. E para os pânicos, em torno de 60%. Como é que eu elevo essa saturação de base? Através da calagem. A calagem ela tem cálcio e tem magnésio. Tá? E, além da calagem elevar a saturação, a calagem também vai aumentar o pH. Quando eu aumento o pH, eu aumento a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Tá? Então, vejam vocês
o quanto é importante a calagem. Quando eu faço a calagem, normalmente, nós aplicamos o calcário durante ou no início do período das chuvas. Por quê? Porque o calcário, para reagir no solo, ele precisa de umidade. Então, nós não é recomendável você trabalhar o calcário durante a época da seca. E outra coisa, o calcário, para reagir no solo, ele precisa de 40 a 60 dias. Neste período, de 40 a 60 dias, após o início das chuvas, uma primeira chuvada, você não deve trabalhar com fósforo. Tá? Você deixa o fósforo quieto lá e não aplica ele. Por quê? Porque se você aplicar o calcário e nesse período de 60 dias você aplicar o fósforo, o calcário vai imobilizar o fósforo. Tá? Então, é muito importante que você entenda isso e aguarde o devido tempo para você iniciar o processo de fosfatagem. Ok? Muito bem. Posso jogar calcário e gesso, Vá? Pode, mas não deve. Por quê? Porque os dois são claros. A cor dos dois são muito parecidos, tanto do calcário quanto do gesso. Então, eu recomendo que você aplique o calcário e depois aplique o gesso. O calcário, ele não entra no solo espontaneamente. Ele necessita de uma incorporação mecânica. Tá? O gesso, não. O gesso, ele desce sozinho, facilmente. Ok? Então, esses são os pontos importantes. Então, feita a calagem, eu vou partir para a fosfatagem. Quando você tem um pH, um fósforo baixo, que é a média no Brasil, você pode elevar isso gradativamente ou de uma vez. Isso vai depender da condição financeira que você tem. Nós temos 3 tipos básicos de fertilizantes fosfatados. Nós temos fertilizante fosfatado de alta solubilização, que seria, por exemplo, desculpem, o MAP e o Super Simples, tá? E o DAP também. São fontes de fósforo de alta solubilização. Ela se disponibiliza rapidamente e a planta aproveita ou não aproveita, acabou. Tá? Nós temos também fontes de fósforo de baixa solubilização, que seriam o quê? Que seriam o fosfato natural reativo. Tá? Nós temos fosfatos reativos de origem vulcânica e temos fosfatos reativos de origem sedimentar. Aqui no Brasil, a maioria deles são de origem vulcânica, muito lento para solubilizar, muito demorado, e baixo teor de fósforo. Normalmente, eu procuro recomendar para você um fósforo de baixa solubilização, mas um fósforo de origem sedimentar. Ele pode vir de Marrocos, como também pode vir de Israel, da Rússia, da China, tá? Existem vários lugares. O lugar de maior procedência, de maior estoque de fósforo no mundo é Marrocos. Tá? Então, você pode estar adquirindo esse fósforo aí no mercado. E, finalmente, nós temos o quê? Uma mescla de 2 tipos diferentes. Tá? Fosfato reativo e fosfato de alta solubilização, que seria o famoso FH Pastagem, que é um produto que foi da Iringer, e hoje a Iringer, ela não sei se ela está produzindo esse fósforo, mas várias empresas trabalham com esse blend, com essa mistura desses 2 tipos de fósforo. O que você pode fazer? Você pode fazer a adubação gradativa. A cada 2 ou 3 anos, você faz
um pouco de fósforo. E vai elevando gradativamente o nível de fósforo da sua propriedade. Depois disso vem o potássio e, por último, aí que vem o nitrogênio. Tá? É muito importante que o pecuarista esteja atento em relação à fertilização, vá colocando os nutrientes gradativamente e maneje corretamente as suas pastagens. O que é manejar corretamente? Eu não recomendo adubação quando eu tenho plantas daninhas. Por quê? Porque as plantas daninhas são muito agressivas e elas vão pegar o fertilizante para elas. Elas não vão disponibilizar esse fertilizante para o capim. E o capim vai perder essa oportunidade aí de desenvolvimento. Tá certo? Então, quando você tiver um pasto com alta incidência de plantas daninhas, é fundamental que você faça primeiro primeiro você faça o controle de plantas daninhas para depois pensar em adubação. Outro ponto importante: se o seu pasto for grande, muito grande, não é recomendável que você adube, porque você não vai conseguir controlar adequadamente seu pasto. Então, vamos primeiro dividir o pasto para depois pensar em adubação. Olha, eu falei 2 itens para você: controle de plantas daninhas e divisão. No terceiro é que vem a adubação. E aí a gente entra na adubação gradativamente e vai fazendo ela aos poucos e vai obtendo esse resultado. Posso adubar durante o período de seca? Pode, mas eu não recomendo. Eu só recomendo você fazer a adubação no período de seca quando você vai ter uma área de baixa na propriedade, onde o solo encharca muito rapidamente. E logo as chuvas, você não consegue entrar mais na área para fazer adubação. Então, aí sim você pode fazer essa adubação. Tá? Do contrário, você aguarda o início das chuvas para você fazer a adubação. Lília, cadê você? Estou por aqui. Tá por aqui. Tem algumas perguntas que eu estou vendo que já chegaram aí. Vamos responder? Tá. Olha só, o Francisco Donizete Lima, ele pergunta: "Professor, posso usar só o gesso na calagem?" Meu filho, o gesso não é calcário, tá? Então, posso só fazer uma gessagem? Pode. Se você não precisar elevar o pH do solo, você pode fazer o gesso. O gesso não corrige acidez. O gesso não eleva a saturação de base. O gesso é uma fonte de cálcio e de enxofre e ele desce no solo rapidamente. E aí ele propicia o quê? Um melhor enraizamento da planta. Então, as funções do gesso são diferentes das funções do calcário. Tá bom? Calcário, você eleva o pH e aumenta a saturação de base. O gesso, não. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, espera aí. Coraçãozinho aqui tá em cima. Pasto está infestado de cupim no solo, como resolver? Olha, o fato do seu pasto ter cupim não significa que você precise ou não fazer uma adubação. Existe um paradigma muito errado que diz que onde tem cupim, tem solo ácido. Negativo. Você pode fazer. Eu já fiz calagem em área com cupim para ver se acabava com cupim e não acabou nada, só pintou o cupim de calcário. Então, não tem esse negócio de falar que o cupim não gosta de terra ácida. Tá? Então, e se você tiver cupim e você fizer calcário, você não acaba com o cupim também. Se você
deixar o solo ácido, o cupim vai continuar lá. Então, são coisas distintas. Você pode eliminar com o cupim? Posso. Existe o cupinicida, existe o produto específico e posso fazer a calagem. São duas coisas totalmente diferenciadas. O Luiz Carlos Andrade Souza, professor, qual laboratório que o senhor recomenda para análise? Ô, Luiz Carlos, existem vários laboratórios pelo Brasil afora. Eu costumo trabalhar e costumo recomendar laboratórios que são credenciados com a Embrapa. A Embrapa, Luiz Carlos, ele tem um programa de avaliação muito rígido. Então, quando você recebe o análise seu, vem um selo da Embrapa que mostra a graduação que aquele laboratório está num modelo de avaliação de qualidade. Tá? Então, a Embrapa manda uma terra, já uma amostra de solo pré-conhecida para o laboratório faz a análise e a Embrapa analisa se aquela amostra está batendo ou não com o resultado deles. É uma forma de avaliar e tem um selo de qualidade que ela contempla o laboratório por um ano e ele recebe e ele fixa esse material no atestado que ele manda para você. Então, procure se informar se o laboratório tem esse controle de qualidade. Isso vai dar muita garantia para você. Existem vários laboratórios pelo Brasil afora que têm esse boletim de análise e eu recomendo. Tá? Você depois pode entrar em contato comigo pelo Instagram, até pelo WhatsApp, e eu posso recomendar algum desses laboratórios. Ok? Vamos para a próxima, Lívia. Vamos lá, o JM Blocks pergunta: posso jogar o fertilizante 5,30,10 na grama? 5,30,10. O que é 5,30? JM Blocks, escreve aqui para gente aqui nos comentários do YouTube. Detalha para gente o que é esse 0,5,30,10. Deve ser 0,5 de nitrogênio, 30 de fósforo e 10 de potássio. Você pode, mas veja bem, será que é isso que a sua pastagem está necessitando? É muito importante que você entenda isso. Então, vamos lá. O nitrogênio é para fazer a planta crescer. Não tem problema. Se você tiver um solo rico em matéria orgânica, não há necessidade de você nem colocar nitrogênio. Mas se você tiver um solo pobre de matéria orgânica, você pode colocar 5 de nitrogênio, é muito pouco. Tá? Você não vai ter uma resposta expressiva. O ideal seria 50, tá? Para você ter uma eficiência maior. Pelo menos 50. O que significa 50? Que em cada 100 quilos você tem 50 quilos de nitrogênio. Menos que isso, seu pasto só vai pintar de verde e não vai valer a pena nada. Tá? O 30 de fósforo, ele já é 30, é bem expressivo. Em cada 100 quilos, você tem 30 pontos de fósforo. Aí existe um cálculo matemático que você vai fazer e você vai saber quantos pontos de P2O5 que você necessita. Tá? Isso aí, qualquer agrônomo pode fazer esse cálculo para você e você vai saber quanto que você deve jogar desse fertilizante aí. E 10 de potássio, a mesma coisa. Tá?
a cada 100 quilos você tem 10 quilos de cloreto de potássio, tá? De KCl. Aí você também vai ver. Pode jogar sim, mas desde que seja essa a necessidade. E é muito importante que você entenda isso e faça as continhas corretas e jogue a quantidade necessária para você ter um bom resultado. Ok? Próximo. O Kiko está com a gente aqui no YouTube. O Kiko já é aluno nosso de longa data e ele sempre costuma dizer, professor, que ele queria ter feito o teu curso há mais de 10 anos, que aí ele estaria infinitamente melhor, embora já tenha crescido muito de lá para cá. Ele pergunta: vou fazer uma calagem de cobertura. Nessa área tem várias pequenas lâminas de água. Após as chuvas, elas secam. Posso jogar o calcário sobre as lâminas de águas? Olha, você pode. O que acontece? O calcário, ele necessita ser incorporado no solo, tá? Se você jogar o calcário por cima e até tem essa lâmina de água, o calcário vai ficar por ali e ele vai reagir ali, mas ele dificilmente vai entrar de uma vez. O que eu recomendaria? Se você vai fazer a calagem, tá? Você veja a quantidade que você vai jogar e você faz uma aplicação. Por exemplo, vamos imaginar, você vai jogar 2 toneladas, você joga 1.000 esse ano. Você pode jogar esses 1.000 por cima da pastagem, tá? Por cima da terra, e no ano que vem joga mais 1.000. Por que isso? Para você, se você não vai fazer a incorporação, você vai fazendo ela gradativamente e a cada 2 anos você vai repondo aquele fósforo, aquele calcário, sem estragar o teu solo. Tá bom? Próximo. O Misael, eu fiz a calagem, mas não senti nenhuma diferença. Qual o tempo para se obter os resultados? Misael, normalmente em torno de 60 dias. Agora, veja bem, precisa analisar o quanto pedia de calcário e o que você jogou, certo? Você normalmente, o solo te mostra, quando você eleva o pH do solo, aumenta a disponibilização de todos os nutrientes e melhora a pastagem como um todo. É muito importante que você entenda isso e você monitore a tua pastagem, ok? Marcos Vinícius, tenho 2 alqueires, irrigação. Como faço para jogar o calcário, pois não entra a máquina? São 42 piquetes. Olha, você pode jogar, Márcio, você pode jogar o calcário em cobertura sobre o pasto. Qual que é a diferença? Você vai rebaixar o pasto, tá? Vai aplicar o calcário e pode jogar irrigação para escorrer, lavar bem o calcário que ficou na folha e ele carrear para a terra. Esse calcário vai ser absorvido pelas raízes da planta e vai ser levado lá para baixo. Isso leva um tempo, tá? E vai gradativamente, são meses aí que você vai aplicar esse calcário em cobertura. E ele, devagarinho, ele vai descendo. O ano que vem, você joga outra metade do calcário, ok? Aí você vai ter um resultado melhor. Próximo. Deixa eu ver aqui. O outro Marcos agora, Marcos Secundária, pergunta: professor, você recomenda quanto de fósforo por hectare em pastagem? Olha, isso depende muito do que eu tenho e do tipo de fósforo que a gente está trabalhando, tá? Quando eu trabalho com fosfato natural reativo, eu procuro fazer uma fosfatagem que eu tire dos valores mínimos para desejável, que seria o quê? 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Esse é o mínimo desejado. E uma condição ideal, 20 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Aí nós temos uma conta que a gente faz. Quanto que eu tenho hoje? Eu tenho 4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Então, eu tenho que tirar de 4 para 10.
Aí a gente faz esse cálculo e faz a recomendação em P2O5. Tá bom? Eu tenho isso no nosso curso de pastagem, esse cálculo, e você pode estar aprendendo tranquilamente quando você fizer. Ok? Lembrando que, só fazendo um parêntese, que esta live de hoje é apenas uma live de aquecimento para o workshop gratuito de pastagem que o professor lança na semana que vem, nos dias 3, 5 e 7 de junho. Esse workshop, o link dele será disponibilizado pela manhã, às 8 horas da manhã do horário de Brasília, na segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem. Não conseguiu assistir no horário que estiver disponível, não tem problema, você pode assistir mais tarde ou até no dia seguinte, mas não deixe acumular, porque vai sair do ar a qualquer momento este workshop, tá? A gente deixa por um período curto de tempo, porque o ser humano naturalmente é procrastinador. O que é procrastinador? A gente sempre deixa para amanhã, vai empurrando com a barriga, e não vai ver nunca se deixar disponível para sempre. Então, a gente faz isso justamente para que você tenha um tempo ali para você se dedicar e assistir. Para se inscrever é muito fácil. Aqui debaixo do vídeo tem um link de inscrição. A gente tem colocado tanto no chat, como também tem colocado aí no link de inscrição. Bom, o nosso tema de hoje é adubação. O professor daqui a pouquinho vai responder para a gente quais são as consequências de uma adubação mal feita, mas eu vou responder aqui algumas perguntas ainda, aqui do nosso chat. O Misael, eu fiz um consórcio na calagem de 75 dolomítico e 25 calcítico. Está certa essa dosagem? Olha, o equilíbrio que você vai ter que alcançar é o seguinte: nós temos 3 partes de cálcio para 1 de magnésio, 3 para 1, tá? Então, você tem que verificar como é que está seu solo. Seu solo está com muito cálcio e pouco magnésio, seu solo tem cálcio e tem magnésio, ou seu solo está com pouco cálcio e muito magnésio, tá? Então, a gente tem que ver como que está essa relação. Nós temos 3 tipos de calcário. Nós temos o calcário calcítico, que é... O que é o calcário calcítico? É só calcário e nada mais. Nós temos o calcário magnesiano, que eu tenho cálcio e magnésio. E eu tenho o dolomítico. O dolomítico é o calcário que eu tenho mais magnésio de todos os 3. Quando que eu uso o dolomítico? Quando está me faltando magnésio. Tá? Aí eu ponho o dolomítico. Quando é que eu uso o calcítico? Quando está me faltando cálcio. Tá? E quando eu tenho os dois e está equilibrado, eu uso o magnesiano. Então, essa é a recomendação para você fazer a aplicação do calcário. Tá? Você pode misturar um tipo e o outro? Pode, mas isso é um pouco mais complexo e nem sempre você consegue uma boa mistura bem homogênea. Okay? Professor, quais são os malefícios de uma adubação mal feita? Ora, Lilian, o malefício de uma adubação mal feita é, primeiro, você fazer a adubação sem análise de solo. É a mesma coisa de você ver, eu estou gripado e eu estou tomando um antibiótico, porque eu estava com o meu peito aqui todo inflamado, com secreção e tudo mais. Mas eu fui a um médico, o médico me examinou e me deu um antibiótico para tomar. Eu estou tomando antibiótico, seguindo a orientação dele, a prescrição, e amanhã, no final do dia, eu estou terminando de tomar o meu antibiótico. E estou sentindo, já, graças a Deus, estou sentindo uma melhora. Estou bom, tá? Melhorei, meu quadro aqui de gripe melhorou. Agora, se hoje eu não consigo nem ir a uma farmácia e comprar um antibiótico, mas o pecuarista consegue comprar um calcário sem uma análise de solo. Agora, será que ele precisa realmente daquele tipo de calcário?
Então, o pecuarista tem que parar de fazer as coisas na galega, tem que parar de fazer as coisas sem o respaldo de um técnico, de uma orientação técnica. No nosso grupo corrente da pecuária, o pessoal traz periodicamente as análises que eles fazem e pede para eu olhar. Eu olho e faço a recomendação. Isso é um dever meu, uma obrigação minha para com o aluno. Agora, o pecuarista deve tomar muito cuidado e parar de fazer as coisas a olho, de qualquer jeito. Pega uma análise, mostra para um agrônomo e pede a recomendação do agrônomo para ele fazer a calagem da forma correta. O nosso aluno aqui, Tiago Freire, ele diz assim: primeiro calagem, depois correção das daninhas, depois fósforo, de acordo com a análise? Não. Primeiro correção das plantas daninhas, depois é divisão, depois é que vem a calagem. Tá? Você não precisa mexer com a divisão logo no princípio. Primeira coisa que você vai... Primeiro investimento que você vai fazer na sua fazenda é controle de plantas daninhas. Segundo, divisão de pasto. Diminuir os seus pastos. E no terceiro ponto, aí que você vem com calagem, depois fosfatagem e depois potassagem e, por último, nitrogênio. Então, tenha calma e não precisa se precipitar. Mas, professor, se eu tiver pasto limpo e tiver pasto já dividido, eu já posso? Pode, você já pode fazer a calagem. Tá certo? Então, são coisas que você tem que analisar gradativamente, aos poucos, e você ter um melhor resultado. Ok? Volney Moraes, é do Rio Grande do Sul. Volney, nossos sentimentos aí por tudo que vocês estão passando aí no Sul. Vai ser uma fase, se Deus quiser, o Sul será reconstruído. E ele diz assim: cheguei atrasado, sou do Vale do Sol, Rio Grande do Sul, tenho pastagem de Tifton por aqui, e a chuva está nos judiando. Joguei uma cobertura de 15,0315. 15,0315. 15 de nitrogênio, 0,3 de fósforo e 15 de potássio. Se o seu solo está pedindo isso, não tem problema, você jogou a coisa certa. O que é importante? É importante que você mostre essa análise sua para um colega agrônomo, ele vai fazer a recomendação. Eu não gosto muito de trabalhar com formulação pronta, NPK, mas, muitas vezes, a pessoa, e você tem no mercado uma formulação que atende às suas necessidades. Beleza, pode jogar. Outra coisa, procure saber, quando você comprar qualquer formulação de NPK, o que eu tenho de N? É ureia, é sulfato de amônio ou é nitrato? O que eu tenho de fósforo? É super simples, é MAP, é DAP ou reativo? O que eu tenho de potássio? Cloreto de potássio? Aí esse não tem problema e é ele. Tá? Então, é importante que você entenda a fórmula, o que tem de fórmula no seu integrante, na sua na sua formulação, ok? O Tiago pergunta: qual mês mais apropriado para o controle das daninhas? Qual mês apropriado? Depende, Tiago. Você tem dois tipos de plantas daninhas. Você tem aquelas plantas daninhas que você controla via foliar, e você tem as plantas daninhas que você controla através do topo. Tá? Para o controle de plantas daninhas via foliar, você faz obrigatoriamente o controle na época da chuva, que a planta está fazendo fotossíntese e tá reagindo periodicamente. Tá? Então, está tendo circulação de seiva na planta. Já o controle no toco,
O que é o controle no topo? Você corta a planta com uma foice ou com um enxadão e aplica logo em seguida o produto à base de ponto de escorrimento no topo. Tá? Esse tipo de controle você pode fazer até durante o período de seca, tá? Que você não vai ter problema. Mas o controle via foliar, você deve aplicar principalmente na época das chuvas. Ricardo Trigueiro, ele fala o seguinte: o fósforo não atua apenas em nível mais profundo? Não seria então necessário arar com subsolador mais profundo? E isso não teria então que ser feito antes da aplicação do calcário, gesso e etc? Trigueiro, antigamente a gente tinha esse conceito, hoje não mais. O fósforo, normalmente, a tendência é, dos solos das Américas, eles são muito argilosos e eles tendem a fixar o fósforo. Quanto menos a gente colocar o fósforo dentro do solo, melhor. Tá? Ou seja, aplicando o teu fósforo em cobertura, as radicelas vão vir pegar esse fósforo e vão levar ele para baixo. Tá? Então, você, no máximo, você faz uma aplicação em cobertura e passa uma gradinha por cima. Esse fósforo tem que ficar mais próximo da superfície e não muito em contato com o solo. Certo? Esse tipo de fosfatagem, hoje em dia, em pastagem, a gente não usa mais. Robert Feitosa, você pode repetir quanto tempo depois eu jogo o fósforo após o calcário? Você vai jogar o calcário após 60 dias aproximadamente. Espere passar os 60 dias a partir da primeira chuva depois da aplicação do calcário. Você aplicou o calcário, uma semana depois, 10 dias depois, deu uma chuva boa, 30, 40 milímetros de chuva. Você anota aquele dia e conta 60 dias para frente. Esse é o período que o seu solo vai necessitar para dissolver o calcário e te entregar um bom resultado. Ok? Reinaldo Mendes, se fizer aplicações repetidas de nitrogênio, não pode ocorrer uma salinização da área? Pode, Reinaldo, mas isso não é uma coisa muito recorrente. Tá? Existem fontes de fósforo, como, por exemplo, o nitrato e o sulfato de amônio, por exemplo, ele acidifica mais um pouco o solo. Mas você tem que colocar grandes cargas de nitrogênio para realmente ter esse processo de acidificação. Jorge Tavares Pacheco, minha saturação de bases está 65%. O que dizer desse percentual? 65% de saturação é uma saturação muito boa. Então, não há tanta necessidade de você fazer algum ajuste aí, não. É uma saturação boa e bem recomendada. Tá bom? Rony Pivato, professor, pode ser feito calcário em capim braquiária de 5 anos sem passar a grade para incorporar? Pode ser feito o calcário, uma calagem em cobertura. Tá? Aí você veja a quantidade que você tem que jogar, procure não jogar toda a quantidade. Vamos supor que você tem que jogar 2 toneladas. Joga uma esse ano e o ano que vem você joga mais uma. O Francisco Donizete, professor, qual o adubo ideal para o pânico mombaça que já está sendo pastejado? Ele é irrigado por aspersão. Olha, o adubo desejado é o adubo que está faltando, é o nutriente que está faltando no teu solo. Aí, meu filho, é a análise de solo que eu estou falando para você. Então, você vai fazer a análise, vai ver o que está faltando de fósforo, ver toda todas as deficiências e aí você vai fazendo as correções. Não existe isso, tá? Existe uma coisa na fertilidade do solo que chama-se lei dos mínimos. O que é a lei dos mínimos?
tem até um desenho bonito de uma barrica. Você sabe uma barrica de, de vinho? Ela tem várias ripas na lateral dela. Imagina você que você tenha uma ripa ali que tem um furo no meio. Você pode encher essa barrica o tanto que você quiser. A água não vai passar daquele furo do meio porque vai vazar. Ali é o mínimo que está o seu solo, tá? Então você tem que elevar esse mínimo para que aumente o seu pasto, produza bem e de forma sadia, como um todo, num nível de produção melhor. Aqui, sempre o nutriente que estiver em menor quantidade, ele vai balizar o crescimento da planta. Ok? Professor, voltando aqui para a nossa conversa, o nosso tema de hoje, que é adubação, que é um dos temas que você pretende abordar a semana que vem no workshop de pastagem, nos dias 3, 5 e 7 de junho. Eu digo, não percam, e quem está aparecendo aqui pela primeira vez, tem um link de inscrição, é de graça, você não paga nada para participar, tem o link aqui debaixo do vídeo, ou também no chat, se você procurar. De que maneira uma adubação eficiente contribui para a sustentabilidade a longo prazo da pastagem e da fazenda? Olívia Dias, veja bem, quando você faz uma boa adubação, melhora o nível de fertilidade do seu solo, você melhora também o sistema radicular. Se você melhora o sistema radicular, você dá uma melhor condição de vida para a planta. Se você dá uma condição melhor de vida para a planta cresce, a planta torna-se bem manejada e você vai ter um resultado melhor. Então, quando você tem tudo isso junto, você tem um sequestro maior de carbono, porque toda vez que o teu pasto produz, o gado come o capim, você a quantidade de raiz diminui, tá? E aí o capim volta a crescer, volta a nascer raiz. Então, lá embaixo, no solo, você vai ter nascimento e morte de raiz. Quando você tem isso, você tem um sequestro, você se torna credora de matéria orgânica, tá? de carbono. E hoje, o que nós precisamos fazer é pastagens com sequestro de carbono. O terreno da fazenda tem que se tornar credor em termos de carbono. Dessa forma, nós vamos contribuir de forma sustentável com o meio ambiente e diminuir o aquecimento global. Então, isso aí é fundamental. E contribuir também para a longevidade da própria fazenda, né? Do próprio patrimônio familiar, né, professor? Com certeza. Quando você aduba, você aumenta a vida da pastagem, aumenta a utilização dela e diminui a degradação. Então, você vai ganhar em todos os sentidos e ganha a sociedade também. Pergunta aqui dos nossos alunos. Quem é Opa! aluno, gente, não fica na fila do YouTube, não, viu? Quem é aluno fica aqui dentro do grupo de WhatsApp. Tem contato, ó, direto com a gente aqui. O Gerterson está perguntando: qual herbicida devo usar para combater cipó lixa? É isso, professor? Cipó lixo. Eu não sei de cabeça, não, Lilian, mas eu vou atrás. Bom, Gerterson, a gente vai atrás, porque como você é aluno nosso, então você tem acesso a tudo e a gente responde isso depois para você. Isso, não tem problema não, eu vou responder. Volte a anotar aqui. Cipó lixo. Tá marcado. Tá aqui o Fábio Dias, quase meu parente aí, o Fábio, hein? Tem o mesmo sobrenome. Professor, poderia dar uma dica de qual o melhor capim para terras ácidas? Ele mora na Bahia. Olha, para terras ácidas, melhor capim. Meu filho, melhor capim que as gramíneas que toleram melhor baixa fertilidade de solo seria decumbens, seria o próprio buffalo grass,
o próprio Urucloa, são gramíneas tolerantes à baixa fertilidade. Mas, em contrapartida, também você não tem um bom resultado de produção. Então, a melhor coisa que você pode fazer, calcário é muito barato, não fica querendo adaptar o pasto à realidade de pobreza do seu solo. Procura melhorar a fertilidade e aumentar a régua sua de produção. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor que isso. Tá bom? Deixa-me ver aqui. O Reinaldo Mendes, qual o tempo aproximado dura a atuação do calcário no solo após a aplicação e incorporação do mesmo? Depende, Reinaldo. Por quê? Se você não trabalha, não exagerar em adubação hidrogenada, você pode ter uma vida mais longa do estado do seu pasto. Se você exagerar em termos de nitrogênio, você acelera o processo de acidificação. E isso é muito, muito, muito relativo. Então, vamos lá, vamos dar uma média aí. A cada 4 anos, você fazer uma reposição e melhorar um pouco mais a fertilidade do seu solo ou até a acidez. Ok? Olha, Líder, eu gostaria de lembrar a todos o seguinte: não percam o nosso workshop. Por quê? Porque o que nós estamos falando, as coisinhas que nós estamos falando aqui para vocês de adubação, é uma gota no oceano do que nós vamos entregar para vocês. Participem do workshop, vocês vão entender a coisa como um todo, com as dificuldades que vocês estão aí me mostrando nas perguntas de vocês, as dificuldades que vocês têm na tomada de decisão em relação ao tipo de capim que vocês têm, as respostas que vocês vão precisar para ter uma boa produção. Tá? Então, todas essas dores de vocês, divisão errada, divisão mal feita, pasto pobre, baixa produção, gramínea, que gramínea que eu vou adubar primeiro? Todas essas perguntas nós vamos entrar orientando vocês. Depois, logo em seguida, vocês vão aprender a manejar solo, planta e animal, os três juntos. Quando você começar a manejar os três juntos, você vai fazer uma orquestra bem afinada de um bom resultado. E, finalmente, através do diagnóstico, vocês vão saber por onde caminhar, por onde seguir. Gente, não é uma aulinha qualquer, é um resultado de trabalho de 40 anos, que é a minha vida profissional. E eu convido vocês, mais uma vez, com todo carinho, se inscrevam nesse workshop que nós preparamos, toda a nossa equipe preparou com muito carinho para vocês. É de graça, você não vai pôr a mão no bolso de nada, tá? Mas você vai ter a oportunidade de estar comigo durante essa semana, no workshop, participar com um grupo restrito de alunos, e depois, se você quiser seguir para o avançado, você está livre e já com uma base de conhecimento para poder absorver o conhecimento dos nossos treinamentos. Não perca essa oportunidade, venha participar. É um conteúdo que eu preparei, a Lídia também ajudou muito, toda a nossa equipe, preparamos com muito amor para vocês. E não tem custo nenhum. Só o carinho de você vir participar conosco. Tá bom? Então, amanhã teremos outra live aí, vocês vão acompanhar. E nos decorrer dessa semana, faremos mais lives. Tem também um formulário que a Lília vai explicar agora para vocês. Eu agradeço de coração a todos vocês e eu aguardo carinhosamente vocês no dia 3, dia 5 e dia 7. Tá bom? Fala aí. Esse formulário que o professor Wagner falou, ele é importantíssimo. Esse formulário vocês recebem tanto no privado de vocês, que o nosso time manda. Aliás, fica aqui um alerta.
só respondam as mensagens de quem for administrador do grupo. A gente não costuma mandar mensagem no privado, só manda se for administrador do grupo. E a gente só manda mensagem para vocês preencherem o formulário, que é importante, para nós conhecermos quais são as principais dificuldades que vocês têm na fazenda, que vocês têm com a pastagem, para que tanto as lives de aquecimento e o workshop sejam feitos para resolver os seus problemas. Por isso que é importante que você responde. Quanto mais pessoas responderem o workshop, mais soluções o professor traz dentro do workshop. Ou seja, eu errei. Quanto mais pessoas responderem o formulário, mais soluções o professor traz dentro do workshop gratuito, que é de graça e não custa nada. E só para vocês terem uma ideia, esse workshop é só aquecimento, como o professor falou, é uma gotinha no oceano perto de tudo que ele vai dar no workshop. Aqui, no aquecimento, as coisas ficam meio jogadas, porque todo mundo faz pergunta e o professor tenta atender todo mundo. No workshop, não. Ele tem começo, meio e fim. É tudo linkado. Né? Por isso que é importante levar um papel, uma caneta, anotar, e tudo faz sentido. Só que se o workshop é bom, é excelente, tem um outro nível que no fim do workshop o professor vai revelar para vocês, que é, esse outro nível é passar para o próximo nível e continuar com o professor Wagner Pires. E continuar com o professor Wagner Pires consiste em continuar com ele num curso avançado, continuar se encontrando conosco todas as segundas-feiras. E o mais legal, não é só com o professor Wagner Pires, é com um colegiado de especialistas de várias áreas, que tratam até de invasão de terra, trata de meio ambiente, de gestão de pessoas, gestão financeira na fazenda, liderança de equipes, crédito de carbono, o que você imaginar, regularização de imóveis, o que você imaginar tem na corrente da pecuária, que é todas as segundas-feiras. E quem fica para depois, para frente, quem avança depois do workshop, tem aí o privilégio não só de fazer um curso avançado, mas de nos encontrar todas as segundas-feiras e falar tete a tete dentro do Zoom com o professor Wagner Pires. Então, realmente é algo que é difícil de encontrar, né? Você poder ter um acesso direto com um dos maiores especialistas de pasto do Brasil, que não pode ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas pode estar aqui numa live atendendo todo mundo simultaneamente. A gente fica por aqui com os nossos agradecimentos e esperando que você compareça, então, a partir da segunda-feira que vem, às 8 da manhã, no nosso workshop de pastagem, lembrando que a inscrição está aqui debaixo do vídeo do YouTube. Professor, pegou essa semente do conhecimento? Agora planta. Abraço a todos. Fica com Deus. Até mais. Tchau.